O meu irmão conta uma história, ele disse que viu uma fala do Gabriel Garcia Marques, dizendo o seguinte: quando ele leu o Capote, Uhum. e aquele desfecho do Capote, aí ele disse que ele se perguntou, mas é possível isso? E foi graças ao Capote, a essa pergunta, que ele acabou escrevendo 100 Anos de Solidão. Sim, Então você vê que a abertura deu ele ter escutado e ter lido, né, um outro autor, senão a exatamente. gente não, talvez a gente não tivesse 100 Anos de Solidão. A inspiração vem de todos os lugares, Não. né? De onde menos Quer mais? queria. Minha boca tá seca. De onde menos se espera, de todo lugar vem a inspiração. Que isso é uma outra coisa que também se pergunta muito para os autores, né? De onde vem a inspiração? E ela vem de tudo que é lugar, né? De um outro livro, de um texto que você lê. E aí, voltando a essa questão da oficina, né? Às vezes você propõe aquela tarefa e o aluno produz um texto. E ele fala assim: ah, eu fiz esse texto, mas eu acho que não está bem dentro do que foi proposto. Mas e aí? Por isso você vai jogar, você produzir um texto. Você vai jogar fora, às vezes realmente não está, né? Não tem muita relação com o que foi proposto. Mas de qualquer maneira, mesmo não tendo essa relação tão direta e evidente com o que foi proposto, foi por causa daquela tarefa que aquele texto surgiu, né? Então não tem nenhum sentido você, não está dentro da tarefa, então lixo. Claro que não, né? Quer dizer, houve um resultado concreto ali daquela tarefa. Então, né, eu acho que é sempre ganho, né? Sempre algo que acaba resultando numa coisa que vai ser proveitosa para o autor, né? Um exercício, mesmo que seja um exercício que, né, não foi assim tão feliz, mas você percorreu aquele caminho e viu que ele não funciona tanto. Então você já vai por outro caminho da próxima vez, se for o caso, né? E às vezes tem umas coisas que eu acho interessante, é o seguinte, você, como o próprio, aconteceu com o próprio Gabriel Garcia, né? Às vezes você está ouvindo um autor falar do seu processo, né? Ou até você lendo ou ouvindo ele ler o texto dele, e aquilo te abre uma perspectiva que a gente de repente não sabia que era possível, que tem Sim, exatamente. aquela É. abertura, né? Então eu acho isso muito interessante. Eu vou voltar de novo lá para esse curso lá dos profetas menores. Uhum. Bom, curso de profetas menores. E o professor diz que profecia é poesia e os profetas são poetas. E eu estava numa dificuldade terrível lá nos Estados Unidos nessa época, porque eu congregava numa igreja com um pastor que desencadeou uma briga de um ano. E foi para denúncia nos direitos humanos, depois foi para denúncia no presbitério, o pastor acabou sendo expulso do presbitério lá nos Estados Unidos. A coisa lá é séria, não é Brasil não. Então o que acontece? Ele deu essa tarefa para a gente escrever um poema. E eu fiquei meio que sob pressão, e eu tinha que produzir, porque, né, era uma tarefa, não era obrigado, eu não ia reprovar ninguém por conta disso. Então, o poema que eu compus foi exatamente um poema na linha exortativa dos profetas, e nesse poema, usando de todos os artifícios das metáforas e etc, etc, eu fiz a denúncia desse momento e desse pastor sem citar o nome de ninguém. Então, quando eu terminei de ler, o professor falou: Paulo, não vai embora não, que eu preciso conversar com você. E aí, quando nós descemos, ele falou: olha só, eu sei exatamente por causa do poema. Eu não falei nome da igreja, não falei nome de ninguém. Eu sei exatamente o que você está passando e deixa eu te avisar, esse pastor congrega assim, congrega no mesmo presbitério que você está. E foi daí que desencadeou tudo. Então você vê como sob pressão, um momento de extrema tensão, a gente acaba fazendo uma produção, e essa produção, dentro dessa perspectiva, né, profética, chegou a um resultado que vai até além da própria questão. Quer dizer, eu digo além, para mim não, porque a profecia tem essa questão
de você realmente advertir. Não para culpabilidade, não para condenação de ninguém. Antes, pelo contrário. Você avisa que, olha, se continuar nessa linha, isso vai acontecer. Então você está advertindo uma pessoa, chamando a atenção de uma pessoa, aspas, né? No caso ali, foi uma coisa específica. Mas é quando você fala... Bom, meu irmão escreveu um livro e todo mundo chamava o meu irmão de pessimista. O livro é Tsunami Final, onde ele não vê mais saída. E eu falei, olha, eu já entendo de uma forma completamente diferente, porque o pessimista, ele não avisa. O pessimista espera acontecer para, se for possível, dizer, eu não estava falando, eu não avisei. Então, a partir do momento... É um livro de ficção? É um livro de ficção. Então, isso daí é o que acontece, essa confusão entre autor e narrador. De repente, o narrador do Tsunami Final é alguém pessimista, a obra pode ser pessimista, né? Mas o seu irmão, enquanto pessoa, né, pode ser a pessoa mais otimista do mundo. Sim. Né? Agora, as pessoas, isso é até um pouco chato, né? Todo mundo que escreve, as pessoas sempre querem descobrir assim, onde está a vida do autor naquele livro. Isso é da sua vida. Aí tem a mãe morreu no livro. Aí, sua mãe morreu, a mãe se matou. Então a mãe do autor se matou, né? Não sei o quê. Gente, não é isso, né? Então, claro que o livro, eu não sei, eu não conheço especificamente esse livro do seu irmão, ele pode realmente ser pessimista ou não, pode, né, estar sujeito a interpretações. Só que assim, o autor não necessariamente é uma pessoa pessimista por isso, né? Também assim, a gente agora vai escrever só assim, novas polianas, né? Tudo maravilhoso, né? Sem conflito nenhum, tudo é ótimo, tudo é perfeito, né? Então, isso é incômodo, né? Esse tipo de associação, de cobrança, enfim. Eu acho que pode ter na vida, a vida do escritor pode estar ali, pode não estar, e também não interessa o que é da vida dele, o que não é. A obra tem que falar por si, né? Eu acho que provavelmente ele tem alguma coisa da vida dele ali. Mas assim, o que é exatamente, o que não é, às vezes nem o próprio autor sabe, está tudo misturado e não tem que ficar com essa coisa de que é pessimista, é isso, é aquilo, né? O texto não é o autor. Não é. O autor não é o texto. Não. Saiu de. Tem aquele ditado antigo que diz, né? Para bom entendedor, pingo é letra. Aí o Martinho da Vila já diz o seguinte, pingo é pingo, letra é letra. Então a gente precisa diferenciar nesse momento. Pingo é pingo, letra é letra. Eu, por exemplo, eu estou, de um bom tempo para cá, bastante pessimista. Bastante pessimista quando eu digo com relação à humanidade. Agora, não com relação à possibilidade do homem. Agora, os meus textos, por mais complexos, por mais, às vezes, até duros em algumas coisas, mas eles sempre deixam uma possibilidade de saída. Por exemplo, né, alguns contos deste livro, até mesmo pelo título, né, Angústia e Outros Presságios Funestos, né, dá uma ideia assim de alguma coisa pessimista, de alguma coisa sombria, e realmente é o clima de alguns textos, né? Alguns textos têm esse clima. Mas assim, não quer dizer que necessariamente eu seja uma pessoa sombria, pessimista. Na verdade, esta é a minha maneira de dizer o seguinte: este mundo atual está uma merda. Eu quis dizer isso conscientemente, não é? Sabe, eu quis expressar com este livro, que assim, eu acho que quando a pessoa escreve um livro, ela escreve, um dos motivos é porque ela tem coisas a dizer. Né? Eu tinha coisas a dizer, sempre que eu escrevo eu tenho coisas a dizer, eu quero dizer aquilo. Então, assim, alguns contos são barra pesada aqui, eu acho. Né? Não são, assim, florzinha, né? E coisinha levinha. Não, alguns contos têm essa pegada mais sombria mesmo. Só que foi o modo encontrado por mim para dizer que o mundo atual está meio, para dizer o mínimo, doente, né? meio mal. Né? Então eu botei alguns contos com essa pegada para dizer isso. Essa foi a minha intenção. Não sei se alguém vai compreender por esse lado, outros podem ter outras ideias, né? Mas
essa foi a minha ideia, né? A minha intenção ao produzir muitos desses contos aqui, né? Que também são 60 contos, então nem todos têm esse viés assim. Mas muitos têm, talvez o livro como um todo tenha. E é porque eu queria dizer isso. Eu não sei, para alguns talvez eu não tenha conseguido, mas foi uma forma que eu escolhi para dizer que o mundo atual, né, porque o autor sempre está escrevendo de acordo com a sua realidade, né, a sua realidade geográfica, temporal. Então, assim, o que eu estou vendo atualmente não está me agradando em muitos aspectos, né? Então eu estou colocando aqui e estou querendo dizer isso. Não está legal. O que está acontecendo na realidade não está legal. Não está mesmo. Então, às vezes, por exemplo, tem um conto aqui que tem é uma sugestão, né? Eu não chego a dizer explicitamente, mas é um bebê que é devorado por um cachorro. Muita gente se incomodou muito com esse conto, né? Só que assim, gente, esse bebê não existe, esse bebê não foi devorado, ninguém morreu. Não... Vamos nos preocupar com as pessoas reais que estão, enfim, muitas vezes aí na pior. A gente anda pelas ruas e a gente vê pessoas sem a menor perspectiva de vida, pessoas jogadas na rua ali no fundo do fundo do fundo, e ninguém se choca tanto quanto um bebê que não existe, que não morreu, que não foi trucidado por cachorro nenhum, né? Por que será que esse bebê fictício incomoda tanto, entendeu? Esse bebê, para mim, sei lá, é muito tranquilo eu escrever isso, entendeu? Porque isso aqui não é nada. Não é nada. Agora, e a realidade? Incomoda tanto? Aí que eu estava falando com você no nosso momento café, com relação às coisas do João Aires, que são bem fortes, né? E que eu sempre chamo atenção para isso. Quer dizer, causa um impacto terrível no leitor ver um bebê que foi devorado por um cachorro. Isso é uma ficção. Aham. Agora, não incomoda quando ele vê o bebê real sendo jogado no lixo. Não, pois é. Quando vê a criança comendo lixo. Ou até incomoda menos, né? Assim, já... Passa, para muitos passa como um estorvo. É. Né? Porque você não gosta de ver criança comendo lixo perto no teu bairro, fundamentalmente. Então aí já passa a ser uma coisa banalizada. Agora, se vê um bebê sendo devorado por um cachorro, meu Deus, esse cara é cruel, esse cara é terrível. Olha a cena que ele cria. Isso fica pesado. Exatamente. Né? Então, como eu estava dizendo, os meus poemas, eles são, não todos, lógico, né? Não todos, mas tem sempre um cunho exortativo. Aham. Porque, como eu disse, repito, eu estou cada vez mais descrente de possibilidade de salvação de humanidade, não é do humano. Eu acredito em César Manzolillo, eu acredito em Andréia, acredito no meu sobrinho, acredito na minha filha. Eu já tive salvação várias vezes, eu já me restaurei várias vezes. Então eu acredito nisso. Agora, quando eu penso humanidade, e do jeito que está, agora falando mundialmente, né? Conforme estão as coisas, cara, são coisas completamente absurdas. Você jogar um Boeing numa torre gêmea porque você tem uma implicância religiosa com aquilo, e vice-versa, né? O que a democracia americana faz no quintal dos outros lá na Arábia, porque é petróleo, ou porque a sua democracia não me agrada, você está crescendo, quer dizer, você extermina milhões de seres humanos por uma brincadeira. Parece que essas pessoas nunca tiveram na infância aquele momento de brincar de polícia e bandido, de dar tiro com arminha de dedo sem ser pelo amor de Deus. É quando é criança, brincar de pique-esconde, polícia e bandido. Porque quando você brinca disso lá, você não tem que fazer isso quando é grande. Porque quando é grande, o teu espírito não é mais o espírito de criança, onde as regras do jogo da criança é mudado durante o próprio jogo. E as armas já são outras. O adulto já brinca com arminhas, que você está sentado aqui e você encaminha um foguete para não sei quantos milhares de quilômetros. E você destrói verdadeiramente. Então, nesse sentido que eu vejo que a humanidade está caminhando cada vez mais para o seu extermínio. Agora, eu não afirmo isso, lógico. Então, a minha composição, os meus poemas, eles são exortativos, mas não são pessimistas. Porque se eu exorto,
eu estou dando a possibilidade, eu estou chamando a atenção para algo que está sendo feito e que precisa urgentemente deixar de ser feito para que a gente possa ter um outro rumo para a própria humanidade, mas fundamentalmente para o subjetivo, para o sujeito que está lendo, a figura do leitor. Eu acho que eu cheguei a falar lá naquele momento lá com a Robermária, não sei se eu falei isso, mas uma coisa que me ajudou, que me ajudou muito nessa questão da minha participação dentro da igreja, foi um texto duríssimo chamado O Anticristo, de Nietzsche. Então foi aquilo que, aonde eu era para ter, sei lá, tentado um suicídio, porque eu estava dentro mesmo da igreja, 2 anos e meio, e você lê aquilo, complicado. Mas ao ler Nietzsche, eu passei a compreender todo esse universo do que eu estava vivendo e me deu a possibilidade de sair daquilo e entender que eu estava acreditando em discurso de homem. E não na possibilidade do Deus. Então eu não deixei de acreditar em Deus, não deixei de acreditar no Espírito Santo, não deixei de acreditar em Jesus. Vejo isso como uma belíssima poesia, não como criacionismo, o livro de Gênesis. Não dessa forma, eu vejo como poesia pura. E simplesmente me ajudou, quer dizer, foi um texto exortativo para mim, que me ajudou a compreender todo esse universo de coisas e me deu as portas para que eu saísse daquilo e pudesse viver a minha vida de uma outra realidade, de uma outra forma. Então, sabe, eu acho que tem um momento em que eu sou pessimista? Sou. Agora, eu sou pessimista igual hard haha, eu sei que isso vai dar certo, isso não vai dar certo. Não. A Andréia está aí comigo há 21 anos, ela sabe da caminhada, que a caminhada é outra. Então, eu acredito na possibilidade da modificação do sujeito, e já vi isso várias vezes, eu acabei de dizer, vou repetir, eu mesmo já me modifiquei dezenas e dezenas de vezes, e acho que um excelente instrumento para isso é a arte e literatura. Acho que eu foco até mais na literatura, talvez puxando brasa para a sardinha, mas é que eu acho que, apenas acho, não estou defendendo tese não, eu acho que a possibilidade, o universo da literatura, ele é mais amplo por conta até da utilização das palavras e da construção do texto na criação de universos que ficam muito mais assimiláveis não pela facilidade não, de uma pessoa ler aquilo e conseguir se relacionar com a ideia do autor, com o texto, do que para determinadas pessoas que vão olhar uma pintura, uma tela. Fundamentalmente, se for uma tela abstrata, uma tela concreta. Apenas nesse sentido, não estou colocando uma acima da outra, não é isso. Categorizar quem é mais, quem é menos, longe disso. É só porque qualquer um pega se tiver passado por uma escola, lógico, porque é outra realidade cruel que a gente vive, sim, são 32 milhões de analfabetos. Mas quem consegue pegar um papelzinho e ler, ele consegue se relacionar com alguma coisa. Dificilmente ele vai se relacionar com uma grande obra de arte. Porque ele não vai ter o entendimento para entender aquelas pinceladas. Bom, mas eu já falei demais e agora devolvo com você. E aí, da onde que a gente segue? Eu acho que falei há pouco aí da questão da Poliana, citei, acho que também quem quiser ir por esse viés, que tudo pode, Tudo pode quando a gente fala de arte, de literatura, vai encontrar seu público, alguém vai gostar daquilo, o outro não vai gostar, e é tudo normal, ninguém é unanimidade, ninguém agrada a todo mundo, e é por aí, Eu acho que o artista tem que dizer as coisas que ele deseja dizer, E senão fica uma coisa meio sem sentido, Escreve para quê, Produz arte para quê?
e não tem também como prever, como imaginar como o outro vai receber, né? Não tem. A leitura que cada um vai fazer é muito próxima. Exatamente porque não é o outro, né? São os outros. E aí, o universo, enfim, cada ser humano é um universo mesmo. E aí, não dá para agradar todo mundo, realmente não dá. Quem tem essa pretensão vai se frustrar constantemente porque as pessoas são muito diferentes, têm gostos diferentes, têm vivências diferentes, experiências diferentes. Então, realmente não dá para agradar, não. Mas é possível encontrar o seu público, né? O que já está ótimo. Né? Com relação às polianas, é preciso que alguém componha polianas, porque tem gente que precisa ler polianas. Claro, claro. É importante. Mas não só, né? Não só. Não, digo que que tenha. Sim, lógico. Não, tem espaço para tudo. Não, outros vão seguir mais para Nietzsche, outro vai ser para aquele outro. Esse sim, um pessimista, como é que é o nome dele? Bom, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Que o Nietzsche, inclusive, era um dos seguidores dele. Então eu acho que tem fatia para tudo. Né? Tem para tudo. Claro, exatamente. Sem dúvida. Não deve existir nenhuma linha de pré-julgamento, de policiamento naquilo que a pessoa vai escrever. Se eu não gosto, eu não leio. Agora, para eu saber que eu não gosto, eu preciso ler. Sim, sim. Então aquilo precisa existir. Imagina que coisa triste se a gente tiver uma linha única de literatura. Não funciona. Não tem como. Não vai funcionar. Eu li um livro já tem tempo, e tenho até ele aqui, de vez em quando eu dou até uma folhada de novo, As Ideias Estéticas de Marx, do Adolfo Sanches Vasquez. Então, primeiro que o Marx, eu não li Marx não, li pouquíssima coisa e li mais alguma coisa sobre. Eu li o Manifesto Comunista e eu acho que os Brumários eu cheguei a ler. Então eu leio mais pessoas falando dele. Mas o próprio Adolfo Sanches Vasquez diz que o Marx não se debruçou na questão estética. Então ele, conhecedor profundo da obra de Marx, ele tira do conteúdo de Marx tudo aquilo que referencia a uma possibilidade estética. E é daí que ele vai escrever as ideias estéticas de Marx. Então chega um determinado momento, depois de ter falado muito sobre a questão da estética, em que ele diz o seguinte, que a arte ela tem uma função social. A partir do momento que você cria um objeto, esse objeto vai ser olhado, vai ser visto, vai ser lido, vai ser interpretado por uma sociedade, ele vai ter uma interação com essa sociedade, certo? Com esse público. Certo. Então ele tem uma função social. Agora, ele deixa muito claro também que não significa que o artista, ao produzir a sua obra, deva ter em mente o princípio de que a sua arte tem uma função social e, fundamentalmente, uma estética que seja marxista, no sentido ideológico, porque aí você transforma a sua doutrinação, arte em doutrinação. E vai ficar sempre a cabresto de. Então você tira a liberdade do artista no momento da criação, você tira a liberdade da própria arte, que ela vai passar a ser nada mais, nada menos do que um panfleto de alguma ideologia vigente, dominante, e dominante mesmo, no sentido de única. Essa arte panfletária é pobre, normalmente, né? Paupérrima, né? Paupérrima. Então, quer dizer, eu acho que, vou voltar agora aqui para as oficinas, que eu acho que por tudo que você está colocando, eu acredito que né, no desenvolvimento da oficina, no gerúndio da oficina, a oficina sendo, acontecendo, eu acho que aí essas coisas vão ficar muito mais transparentes, criativas e vão se abrir muito mais, tanto para o que vai fazer a oficina, quanto para você, como ministrante da própria. Claro, claro. Nessa possibilidade da abertura e de entendimento e de troca, de interação, né? Eu já estive, né, dos dois lados, no caso das oficinas, né, de quem faz e de quem oferece, e acho que os dois lados são muito bons. Eu sou um entusiasta dessa possibilidade de troca, né, que inevitavelmente acontece, né, durante o processo, durante as oficinas, e recomendo, enfim, acho que pelo menos deveriam experimentar quem nunca fez. É claro que
em algumas situações você vai ter mais sucesso do que em outras, como tudo na vida, né? Mas eu acho muito bom, né? Em função exatamente disso, dessa troca. Isso é muito importante. Agora, outra coisa que aí eu quero te perguntar, só vou fazer um parênteses aqui, porque eu acabei de lembrar do nome do cara que eu não estava lembrando, Schopenhauer, o pessimista do qual o Nietzsche foi seguidor durante um período, e depois ele destrói o próprio Schopenhauer. Mas, bem, aí você falou agora a pergunta que eu ia te fazer, e você já esteve dos dois lados. Já estive. Então, o que eu queria saber é o seguinte, bom, você fez letras, né? Fiz letras. Você fez letras. Aham. E fazer letra não significa que você vai ser um escritor. Não significa não, de jeito nenhum. Então, é isso que eu queria que você falasse um pouco pra gente. Como é que foi essa coisa do... Existe até, por exemplo, nos Estados Unidos é mais forte, um curso superior para escritor, né, que forma escritores. Aqui no Brasil isso não pegou muito. Eu acho que lá no Sul, não sei, no Paraná, talvez, no Rio Grande do Sul, acho que tem alguma coisa nesse sentido, né, de formação de escritor mesmo. Eu sei que a PUC do Rio fazia uma pós-graduação para escritores, mas acho que não tenho certeza, em nível de graduação. Sei que também na Santa Úrsula, lá em Botafogo, no Rio de Janeiro, funciona também uma pós-graduação para escritores, né? Mas, então a gente fica na prática, teoricamente, com o curso de letras, né? Que seria o curso que, de certo modo, claro que não é esse o objetivo do curso de letras, mas, de certo modo, formaria, né? Assim, colocando entre aspas mesmo, porque não é o objetivo, mas que daria uma base para o escritor, né? Digamos assim, se eu não tenho... Eu quero fazer um curso superior, quero ser escritor. Se não existe esse, né, específico, né, qual seria o curso que teoricamente me ajudaria, né, me daria instrumentos, recursos para me tornar um escritor? Seria o curso de letras, mas é claro que é teoricamente. Mas, assim, tudo é bagagem, eu acho, né? Tudo é bagagem, tudo é válido, tudo é importante e acho que cabe a cada um extrair de todas as experiências o melhor, o que serve para mim. O que serve? Também, às vezes, você tem uma determinada experiência que você acha que aquilo não é válido para você, né? Pode ser até para outro, mas para você não funcionou, e aí funcionou no sentido de que você descobriu um não caminho, né? Nesse sentido funcionou. Mas sempre você vai ter algo mais bem sucedido do que o outro, né? Enfim, uma experiência mais rica do que outra, mas vai viver as experiências para depois ver o que sobra, né? Daí o que é útil, proveitoso. Agora, nisso você... Eu esqueci o nome agora de novo, tô mal, né? O que pintou a Capela Sistina. Michelangelo. O Michelangelo tem uma passagem no filme, quer dizer, que é real isso, né? Mas no filme Agonia e Êxtase, em que tem um bloco de mármore gigante, e ele já olha para aquilo ali e diz que aquele ali é o Moisés. Eu quero, pô, você tem um bloco de mármore, o que você está vendo, mas lá dentro dele está o Moisés. O meu trabalho é pura e simplesmente tirar o que está fechando, né? Então ele diz que dentro daquele bloco já existia. Ele vai apenas, como escultor, lapidar aquilo para libertar aquela imagem que está lá dentro. Estou usando isso, vou trazer isso como... É uma bela imagem, né? Sim. E eu vou trazer isso como uma analogia para César Manzolillo. Antes disso tudo, já existia esse escritor em você e ele depois se libertou? Ou ele... Como é que foi esse processo?